meu povo, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar aqui contigo neste sábado, sábado profético, sábado de milagre, que alegria. Eu quero agradecer desde já a todos os nossos patrocínios que todos os sábados estão aqui conosco. São eles, o Winnick, empresa Winnick que vem trazendo bicicletas ergométricas da China para o Brasil. Você ainda não segue a Winnick? Vá lá no Instagram, @Winnick, e você vai poder adquirir a sua bike ergométrica. Eles vendem pelo Mercado Livre e também pelo seu site privado. Então você é o meu convidado a acompanhar a empresa Winnick. Tem também a empresa Saúde Vida. Empresa Saúde Vida que vem com um queridinho de muita gente, que é o Leve Caps, ou Leve Caps, como queira a expressão. O Leve Caps é um suplemento alimentar com extrato de chá verde que faz você emagrecer muito rápido e não gera cansaço, fadiga. Ao contrário, te gera disposição para que você possa cumprir todas as suas tarefas. E tem muito mais, tem colágeno, tem muita coisa na empresa Saúde Vida. Você não conhece a Saúde Vida ainda? A empresa Saúde Vida é uma empresa que vem renovando no mercado de suplementos alimentar. Vai lá no Instagram e você vai ser edificado pelo site também, www.saudevida.com.br. Tem a empresa 7D Empreendedores. Não conhece a empresa 7D Empreendedores? Rafael Vicentim, @Rafael Vicentim pelo Instagram e também @7D Empreendedores. Se você quer empreender pelo mercado, pela Shopee, pelo Mercado Livre, pela Amazon e por outras plataformas, chegou a hora. É a oportunidade, 7D Empreendedores, que está também com um cupom de desconto. É só você colocar FECast e você vai ter um desconto de mais de R$400 para fazer esta aula. É isso aí. Hoje é sábado exatamente às 14h41. Você que está pelo YouTube, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Você que está pelo Facebook, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Hoje eu quero apresentar aqui o abnegado homem de Deus, alguém que o Senhor tem levantado na face desta terra para ser uma voz profética. Está conosco pela primeira vez aqui no estúdio do FECast, Edson Albino. É pastor itinerante, casado com Darli Albino. Juntos exercem um ministério de poder e demonstração do Espírito Santo. Por onde tem passado, vidas têm sido curadas, libertadas, e o poder de Deus em muitas pessoas têm recebido Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Atualmente serve a Cristo na Igreja Assembleia de Deus Ministério, o Grande Eu Sou Sede, Hermelino, Matarazzo, São Paulo. Então hoje nós estamos aqui recebendo pastor Edson Albino. Que alegria, meu amigo. Obrigado, viu? Amém, pastor. Prazer, uma alegria estar aqui, conhecendo o podcast pessoalmente, estar participando desse projeto. E eu tenho certeza que será uma tarde de edificação espiritual, onde iremos aqui abordar temas que serão pertinentes para a nossa vida. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar com vocês. É isso aí. E assim como o pastor que está aqui conosco, pastor que também está com o livro dele, né? O pastor Edson Albino está aqui combatendo o invisível, ó. Tá aqui. Tá saindo uma nova remessa, né, pastor? Isso mesmo. Tá saindo uma nova remessa. Você ainda... Eu quero que faz um corte disso daqui para postar. Você ainda que não adquiriu o livro do pastor Edson Albino, a primeira remessa, a segunda remessa já vendeu tudo. Você precisa adquirir este material, tá? Já vou querer o meu aí, hein, pastor? Amém. Este livro você vai encontrar ferramentas cabíveis e necessárias para você enfrentar no campo espiritual o inimigo. Então, combatendo o invisível. Tá aqui um livraço. Se você quiser adquirir, já vai lá no Instagram. Como que tá o seu Instagram, pastor? Pastor Edson Albino Oficial. Pastor, pelo Instagram, Pastor Edson Albino Oficial. E pelo YouTube também tá Pastor Edson Albino Oficial. Pelo Facebook, Edson Albino da Silva. É isso aí. Adquire seu livro, vai estar aqui, ó, enquanto nós vamos bater um papo. Pastor, hoje nós temos um assunto muito relevante pelo que nós estamos presenciando, né? A igreja tem enfrentado
uma grande retaliação, se assim pode atribuir essa expressão. E tem sido difícil, guerras, batalhas, e saber que o senhor é um especialista da área, alguém que se dedicou no conhecimento, em livros, em universidades, para tratar este assunto. Então eu queria, pastor, na primeira pergunta aqui, que foi elaborada, eu queria falar para você qual é a diferença, o que a Bíblia nos ensina a discernir claramente se uma enfermidade é puramente física, natural, ou se existe uma intervenção de cura divina, libertação, sem cair em enganos e medos. Como que identificar isso, pastor? Pastor, a primeira coisa que nós temos que entender é que a gente somos passivos de enfermidades. Uau! Precisamos entender que nós estamos na carne, nós temos células, e as nossas células, elas adoecem. Então, existem enfermidades que elas são naturais. Sim. Ou seja, pela má alimentação, às vezes a pessoa leva uma vida sedentária, a pessoa ela não faz nenhum tipo de atividade física. Então, por causa dessa má alimentação, da forma errada de viver, a pessoa adquire para si enfermidades. Sim. Tem vírus que são espalhados por aí que a pessoa adquire e com isso traz enfermidades e doenças para o seu corpo. Mas eu posso dizer para o Senhor e afirmar para o Senhor que 90% das enfermidades, essas enfermidades são de origem espiritual. Uau, forte. 90% dessas enfermidades são de origem espiritual. Existe um espírito de enfermidade que está por detrás daquela doença, que muitas das vezes a pessoa acredita ser de origem patológica, física, natural, mas na verdade tem um espírito por detrás. Para o senhor entender isso aqui, eu posso dizer para o senhor em Lucas capítulo 13. Sim. Lucas capítulo número 13, versículo número 11 até o 16. A Bíblia fala de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Exato. Há 18 anos aquela mulher estava andando encurvada. Há 18 anos aquela mulher andava encurvada. E ela era uma judia, ela era uma serva de Deus, ela era uma mulher que frequentava a sinagoga. E ela ia na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que chegou um dia que ela foi no culto que Jesus estava. Uau. E quando ela foi no culto que Jesus estava, a história dela mudou. Uau. Porque quem via aquela mulher andando encurvada acreditava que era por causa que ela fez algum esforço. Que nós sabemos que naquela época a mulher, ela pegava os cântaros de água, ela que lavava as roupas à beira do riacho. Então ela fazia esforço físico. Então alguns poderiam acreditar que aquela doença, aquela enfermidade dela está encurvada é porque ela fez algum esforço. Mas, na verdade, tinha um espírito de enfermidade que estava nas costas dela. Meu Deus. E quem identificou esse espírito? Jesus. Jesus quem identificou. Uau. Perceba que o líder da sinagoga ele não identificou. Exato. Tanto é que quando Jesus ele vai expulsar o demônio, ele diz, espírito de enfermidade, sai desta mulher. E imediatamente ela endireitou. Sim. Então, ou seja, ela estava aprisionada pelo aquele espírito de enfermidade. Porque a enfermidade, ela é uma prisão. E se a enfermidade é uma prisão, pastor, nessa mesma linha de construção, se diz que esse espírito de enfermidade é atribuído ao diabo? Sim. Então, uma pessoa que está sofrendo de uma enfermidade, que é essa porcentagem de 90% de pessoas que sofrem dessa retaliação espiritual, então nós deveríamos lidar com elas com um processo de libertação? Com certeza. Já aconteceu com o senhor de tipo chegar lá, a pessoa falar, tô enferma, tal, você pôr a mão, a pessoa se manifestar, ir lá e saber que é demônio? Já. E por quê? Assim, às vezes, por isso que tudo que a gente chega até nós, a gente temos que orar. Uau. Uau. Tudo que entra na sua casa tem que orar. Uau, forte, hein? Então, às vezes, a pessoa, ela ingere alimentos que foram oferecidos.
Eu já orei por pessoas que, por causa de um alimento oferecido, estava desenvolvendo uma enfermidade no seu estômago. Olha. Então, a partir do momento que a gente fizemos a oração, ela jogou para fora aquela gosma Meu Deus. amarela, com sangue, né? Pedaços de alimentos, chocolate, licor. Você entende? Então, tudo que entrar, você tem que orar. É por isso que Paulo ele vai ensinar para nós que nós devemos orar. Para a gente não digerir alimentos que são de origem, que foram oferecidos e consagrados aos demônios. Então a pessoa não sabe. Às vezes você inocentemente. Inocentemente você não sabe. Você foi lá, comprou, achou que era, né, delicioso. Ah, vou comprar aquilo dali porque eu vou levar para minha casa, vou comer. Você come, você dá para outra pessoa. E ali ela está ingerindo. O problema é quando a pessoa sabe que aquele alimento foi oferecido, foi consagrado, e mesmo assim ela ingere. Meu Deus. Aí ela não sabe por que enfermidades estão alojadas no corpo dela. E ela vai... E outra coisa, para você saber quando a enfermidade ela é espiritual e não é física. Uau. Como? É quando você não consegue, os médicos não conseguem dar o diagnóstico. Meu Deus. A pessoa faz inúmeros tratamentos E não identifica. e não identifica. Certa feita eu orei para uma mulher que ela estava com buracos na cabeça. Buracos. O cabelo dela caindo demais. E a gente sabe que a pessoa tomar banho muito quente, pode cair cabelo. Nós sabemos que se a pessoa ela tiver com a imunidade baixa, pode cair cabelo. Só que a pessoa faz tratamento. Sim. E ela já estava fazendo 1 ano de tratamento e não cessava de cair os cabelos, buracos na cabeça dela. Quando nós fizemos a oração da fé, que eu peguei o óleo, ungi minha mão, passei no cabelo dela, aquela mulher foi curada. Meu Deus. Em menos de 1 mês, o cabelo dela voltou a crescer, os buracos fecharam. Então você percebe que aquilo ali não era físico, aquilo ali era espiritual. Exatamente. Entendeu? E por que tanta gente, pastor, por que tanta gente cristã, agora vamos sair um pouco do ímpio, né? Mas por que tanta gente cristã conhece, sabe que é uma retaliação espiritual e ainda recorre a especialistas da medicina? Pastor, nós estamos vivendo uma época de incredulidade. Uau, forte. As pessoas, antigamente, eu costumo dizer na igreja, antigamente, quando a pessoa ela pedia oração, ela dizia, pastor, ore por mim, porque tem uma cirurgia marcada. E eu acredito que Jesus pode chegar antes. Eu acredito que eu não vou passar por essa cirurgia. Ore para mim, porque eu creio que Jesus vai me curar. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa, ela pede oração porque ela quer passar na cirurgia. Pastor, ore aí, porque a cirurgia está demorando de sair e eu preciso que essa cirurgia saia. Então, a incredulidade está muito grande. E a incredulidade é a maior barreira para viver o milagre, Uau. para viver o impossível. Uau. Então, tem muitas coisas que Deus não faz por causa da incredulidade. E isso aconteceu com Jesus. Em Marcos, capítulo número 6, se não me falha a memória, muitos diziam bem assim, este aí não é Jesus, o carpinteiro? Aí não está a sua mãe? Aí também não está os seus irmãos? Como, pois, pode fazer tais maravilhas? Aí a Bíblia diz que Jesus foi impedido de fazer muitos sinais, fez alguns milagres por causa da incredulidade deles. Então é por isso que muitos milagres não estão acontecendo. Porque as pessoas conhecem a sua origem, sabem de onde você é. Ah, o pastor Edson eu conheço. O pastor Edson é aqui de casa. Então as pessoas, muitas das vezes, por te conhecer, saber da sua origem, Forte. saber da sua humildade, saber da sua família, saber da sua simplicidade, as pessoas não acreditam quando Deus te usa para dizer assim, hoje vai ter cura. Uau. Hoje vai ter milagre. Hoje o paralítico vai andar, as enfermidades vão sair. Então as pessoas, elas deixam a incredulidade entrar no coração pelo fato de te conhecer. Então Deus, ele quer operar, mas por causa da incredulidade e a dureza do coração, alguns poucos milagres acontecem. Então para nós
voltarmos a viver os milagres, a gente precisa deixar a incredulidade de lado. Meu Deus, forte, pastor. Entendeu? Qual é a autoridade real que Jesus delegou a todo crente? Não apenas pastores para orar pela cura de doenças ou expulsar demônios no dia a dia? Qual que é a autoridade que Jesus delegou para nós? E só pastores podem, de fato, expulsar demônios, curar? Não. Foi exclusivo para ele só? Por algum tempo você acredita que eu pensei nisso? Meu Deus. Teve um tempo que eu pensei, não, esse negócio de ministério de cura, de libertação, é só para pastores, profetas, né? Evangelistas. Mas eu lendo as escrituras, eu descobri que é para todos. Uau. Todos que foram lavados, remidos, batizados com o Espírito Santo. Se você é um crente fiel, se é um cristão autêntico, genuíno, se você é cheio do Espírito Santo, você tem autonomia para expulsar demônios. Marcos capítulo 16, versículo 17 ao 18 está escrito: e estes sinais seguirão os que crerem. Uau. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Verdade. Então, os sinais é para aquele que crê. Uau. Então não tem nada de... Ah, então peraí, pastor. Então não tem nada desse negócio aí, porque o pessoal fala, não, mas só pode profetizar profeta, só pode revelar quem é isso, só pode orar quem é isso. Então tá aí, ó. Tá aí o versículo que o senhor leu, Marcos 16, não foi? Isso. Então é desconfigurar, é desmistificar o que o pessoal vem falando, né? Porque um dia você achou que era só eles, mas aí Deus revelou para você que é... Mas sabe qual que é o negócio, pastor? É que os pastores, eles querem que o povo fique na dependência deles. Forte. Eles querem que o povo fique na dependência deles. Então, eles não querem que o povo... Tem acesso. tenha sua autonomia, tenha acesso, Mas busque o dom do se o Espírito povo Santo. tiver, o que acontece com eles? O império acaba, né? Fala de novo. O império acaba. Meu o Deus. império da cura, o império da libertação, o império dos dons. Então acaba. Então eles não ensinam isso para você. Busque os dons. São poucos que falam. Você sabe que você vai perder a agenda, hein? Não tem problema não. Pode perder Cristo. Então, ou seja, o dons de curar é para todos. Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala de Estevão. Estevão era diácono da igreja. Verdade. E por onde Estevão passava, sinais, prodígios e maravilhas acontecia. Entendeu? Então, os sinais são para aqueles que crerem. Agora, se você vê lá em Lucas 9, 49 ao 50, os discípulos falavam assim, mestre, tem um aí que não nos segue e está expulsando o demônio e nós proibimos ele. Aí Jesus, não proibais, porque quem não é por nós é contra nós. Uau. Quem não ajunta, espalha. Uau. Aí eles dizem assim, olha só o que eles dizem, ele não nos segue, ele não faz parte do nosso grupo, ele não faz parte do colégio apostólico, ele não segue conosco, não que ele não seguia Cristo, Sim. mas não seguia com eles. Aí Jesus disse, deixa eles expulsar os demônios, exercitar o dom. Meu Deus. Vou te contar algo aqui muito interessante. Nós somos assistidos. Uau. Nós somos assistidos. O mundo olha para você. Vê todo dia você, um cristão, você pegando a sua Bíblia, você indo para a igreja, você servindo a Jesus. Quando algo acontecer de problemas espirituais, quem ele vai chamar? Ele vai chamar você. Sim. Ele não vai procurar um pastor. Sim. E se você não atender, ele vai achar que você está de engano. Ele vai falar, tá todo dia na igreja, tá todo dia com a Bíblia na mão. Aí você vai falar assim, espera aí que eu vou ligar para o meu pastor, e se não der tempo? Se o pastor estiver longe, estiver ocupado, quer dizer então que você não vai exercer a autoridade espiritual que Deus te deu? Uhum. Então você tem que exercer. Eu lembro quando eu ainda não era cristão, tinha uma irmã que a gente admirava muito ela. Que ela era fiel na igreja. E todas as vezes que ela passava na rua, ela nos convidava para ir na igreja dela. Uhum. Até que um dia um primo meu, a namorada dele manifestou dentro do banheiro,
tomando banho. Ela tomando banho, ela manifestou. Quem ele lembrou? Vou chamar a irmã para vir fazer a oração. Só que nesse aí, a irmã falou assim, eu vou ligar para o meu pastor. Vou ligar para o pastor e vai lá. Só que acontece, ele ficou chateado com aquilo. E ele disse, Senhor, eu sei que eu estou desviado. Eu sei que eu não te sirvo. Mas me dê uma autoridade aqui agora. Forte. Me dê uma autoridade aqui agora. Para me expulsar esse demônio. E ele mesmo, afastado da igreja, desviado, o Senhor deu uma autoridade para ele. Uau. E ele conseguiu expulsar o demônio da morada dele. Meu Deus. E cadê o pastor que nunca chegou lá na casa? Então, tem situações que não vai dar. Às vezes, seu pastor está viajando, está ocupado. Às vezes é longe. Sim. Entendeu? Então, tem eles motivo. E até chegar lá, já o demônio pode ter quebrado tudo. Então, se você é um cristão, você tem que exercer essa autoridade. Você tem, pelo nome de Jesus. Forte, forte. E meu nome não é no seu nome. É no nome de Jesus. Não é no nome. Será que tem muita gente aí falando no nome deles e não tem saído, pastor? Será que é por causa disso? Do quê? Muita gente, ao invés de falar o nome de Jesus, tem se autopromovendo, falando assim, é no meu nome. Também. Mas muitas vezes a pessoa usa o nome de Jesus e não sai. Agora, o senhor quer que eu diga por quê? Por quê? Porque o demônio não reconhece a patente espiritual dela. Meu Deus. Forte. O mundo espiritual ele precisa reconhecer a sua patente espiritual. Os demônios reconheciam a patente espiritual de Cristo. Sim. E eles diziam bem assim, viesse nos atormentar antes do tempo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Lembra que os demônios disseram para Paulo? Disseram para aquele que tentaram expulsar o demônio, Paulo eu conheço. Bem sei quem é Jesus, mas vós, quem sois? Então, o mundo espiritual, os demônios precisam reconhecer a tua paternidade espiritual. Meu Deus. Se eles não reconhecerem a tua paternidade espiritual, o nome de Jesus não terá efeito sobre a sua vida e eles não vão responder à sua ordem. Eles não vão acatar a sua ordem. Porque tem uma coisa que as pessoas não sabem. Os demônios são orgulhosos. Meu Eu Deus. costumo dizer que demônio perde chinelo. Qualquer um expulsa. Qualquer um expulsa. Agora, legiões, caça de demônios, que já está agindo naquela vida há anos, que está enraizado naquela família, que entrou através de legalidades, que entrou através de feitiços, pactos. Se a pessoa não tiver uma vida de jejum, oração, consagração, no altar com Deus, os demônios reconhecer a sua paternidade espiritual, essa pessoa será envergonhada ministerialmente. Então temos que o demônio precisa reconhecer a nossa legalidade espiritual. Pastor, a Bíblia afirma que Cristo venceu na cruz, ok? Certo. Por que a batalha espiritual ainda é tão intensa? E como o entendimento da vitória de Cristo é a chave para a nossa libertação, continua. Por que a batalha espiritual ela é tão intensa? Porque eu costumo dizer que no reino de Deus não tem civil. Não tem o quê? Civil. Uau. No reino de Deus todos somos soldados. Jesus disse lá em 2 Timóteo 2,4. Está escrito, Paulo disse em 2 Timóteo 2,4. Aquele que milita não se embaraça com as coisas deste mundo. Uau. A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Uau. Boa. Então nós estamos em guerra. Paulo diz lá em Efésios, capítulo número 6, do verso 11 em diante, que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus. Meu Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, Sim. mas contra as hostes espirituais da maldade. Então nós estamos em batalha espiritual, intensa, porque o inimigo da nossa alma, ele quer nos roubar de Deus. Sim. Ele quer nos tirar da presença de Deus. E nós precisamos estar revestidos para não cairmos nos laços do inimigo. Nós estamos em batalha porque nós estamos guerreando. Paulo disse que o Senhor nos chamou para resgatar as almas das trevas
e trazer para a sua maravilhosa luz. Uau, uau. Boa. Então, nós estamos em batalha espiritual aqui. Sim. Primeiro, que nós estamos lutando pela nossa salvação. E segundo, que nós estamos lutando para arrancar as almas das garras do inferno e trazer para a presença do Deus vivo. Então, por isso que a batalha espiritual ela é intensa e o diabo sabe que ele tem pouco tempo. E quem ele puder levar, ele vai levar, né? Quem puder levar, ele vai levar. Ele não cessa, ele não se cansa. Ele não se cansa. Sim. O cristão cansa, mas o diabo não cansa. Uau. Forte. Pastor, até nessa pergunta aí, aonde tem demônios? Aonde tem demônios? Aonde você acha que tem demônios? Você acha que tem demônios aqui? Tem. E por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Forte. O mundo jaz no maligno. Se Deus abrir os nossos olhos espirituais, você vai ver muita coisa. Posso te contar algo? Pode. A minha mãe, ela tinha um costume peculiar. Minha mãe, uma hora dormia na cama, outra hora dormia no sofá. E eu me lembro que eu levantava de madrugada para ir no banheiro. O banheiro ficava na sala. Sim. E eu tinha que sair do quarto, atravessar a sala para ir no banheiro. E eu olhava para minha mãe e eu via ela dormindo e gemendo. Sim. Dormindo e gemendo. E eu disse, Deus, o que é isso? Por que minha mãe dorme gemendo? E o Senhor disse, dorme na sala que eu vou te revelar. Aí eu dormi na sala. Quando foi lá para umas 3 da manhã, eu abri os olhos. E quando eu abri os olhos, eu vi um demônio sentado do lado dela. Meu Deus. E esse demônio estava com uma espécie de um machado na mão. E ele batia nas pernas dela. Quando ele batia nas pernas dela, ela gemia. E quando ela gemia, eu ficava olhando aquilo dali, eu disse, meu Deus. Aí eu repreendi. Quando eu repreendi, em nome de Jesus eu te repreendo. O demônio saiu dela e veio para cima de mim. Meu Deus. Na hora que ele veio para cima de mim, eu levantei a mão. Da minha mão saiu uma luz. Quando da minha mão saiu uma luz, ele caiu por terra. Quando ele caiu por terra, ele disse bem assim, o maior está ali. E ele apontou para a porta do quarto dela. E eu vi um enxu capa preta. Meu Deus. Maior do que a porta do quarto dela. E eu disse, eu te repreendo, em nome de Jesus. Quando eu disse isso, ele sumiu. No outro dia, eu falei, mãe, só estava sentindo dor nas pernas. E ela disse, muitas dores. E eu falei, isso aí era demônio. Mas Deus repreendeu esse demônio. Uau. Busque a Jesus. Uau. Minha mãe ainda não servia a Cristo ainda. Eu falei para ela, busque a Jesus. Então, os demônios estão aí, atuando, trazendo mortes, desgraças, acidentes. Entendeu? Eles estão persuadindo as pessoas a fazerem maldade. Os demônios estão aí. 24/48. Sim, sim. Então, a gente temos que se esconder em Deus. Se tem demônio, tem anjo também trabalhando. Uau, boa. Entendeu? Os anjos estão em movimento. Uhum. Os anjos estão em movimento. Jesus falou, né, em Mateus 26:53. Jesus disse, se eu orar ao Pai aqui agora, o Pai não me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Então, quando o crente ora, o céu se movimenta. Uau. Quando o crente ora, o céu se movimenta. Os anjos vêm em prol ao nosso socorro. Meu Deus, forte. Entendeu? Forte, pastor. Mas tem demônio. Demônio aqui não falta. Tem demônio para cada um. Tem demônio para tudo quanto é lado. É onde você olhar, você vê demônio. Pastor, aproveitando nisso, muita gente, às vezes, vê demônio em gente, porque o diabo é um espírito, né? E habita em pessoas. Mas você já identificou... Uma pergunta. Você já identificou demônios em coisas? Já. Em lembrancinha, utensílio? Qual que foi a experiência? Quando eu estava pastoreando uma igreja, lá em Guarulhos, no Parque Primavera, Conheço. um obreiro chegou em mim e falou assim, pastor, os meus filhos, os filhos dele pequenos, os filhos deles 6 anos, 5 anos, os meus filhos, toda madrugada,
eles apontam pro guarda-roupa. Meu Deus. E eles falam, olha o bicho, olha o bicho. Pastor, ore por eles porque eles não estão conseguindo dormir. Toda madrugada eles estão vendo o bicho e apontando pro guarda-roupa. Aí eu disse bem assim para ele, mas você já olhou se tem alguma coisa no guarda-roupa? Aí ele falou, não. Eu falei, então dá uma olhada, procura lá, vê se tem alguma coisa no guarda-roupa lá. E ele foi lá e procurou. E agora eu vou te falar o que eles encontraram. O quê? Eles encontraram aquelas fitinhas. Eles eram devotos. Olha. Pode falar? Pode. Eles eram devotos da Aparecida. Então, quando eles iam lá na Aparecida, eles trouxeram aquelas fitinhas. E os demônios se esconderam ali. Meu Deus. Meu Deus. E quando ele tirou, que eu orei, queimei, os filhos dele passou a dormir normal. Olha. Então o demônio se esconde. Na minha casa, nós tínhamos, a minha mãe, minha avó tinha um altar de santo. Porque a minha família vem do espiritismo. Uhum. Vem do espiritismo, catolicismo. Então a minha casa tinha muita imagem, tinha muito santo. Um dia meu primo, deitado lá na cama, ele olhou para a imagem e quando ele viu, a santa virou a cabeça. Meu Deus. Agora imagina aí, você vê um santo virar a cabeça. É forte, né? Oh. Então assim, então eu vivi, cresci dentro de um ambiente espiritual. Então eu falo, o demônio se esconde em coisas e objetos. É. Entendeu? A pessoa te dá lá, te dá um boneco. Só que aquele boneco ali foi oferecido. Meu Deus. Aquele boneco ali foi consagrado. E você tá levando para dentro da sua casa. E esse boneco aí vai trazer doenças e espíritos vão ter legalidade para operar. É uma porta que eles precisam para entrar, né? Eles precisam de ponto, né? Eles precisam de um ponto para operar. Então, por isso que eles precisam muito de uma peça de roupa, fio de cabelo, porque eles precisam de um ponto. Eles precisam te achar. Eles precisam de um ponto. Então, eles precisam desses pontos para operar na vida da pessoa. Sim. Pastor, gente, está muito bom um papo aqui, hein? Curioso. Pastor, a libertação é um evento único, instantâneo, ou é um início de um processo? Como a vida de santidade, obediência, palavra, garante a manutenção de cura e impede o retorno de influências demoníacas? Pastor, a libertação é um processo, Sim. né? Existe libertação que são instantâneas, né? A libertação instantânea é quando a pessoa ela está possessa por espírito e ali ela recebe a libertação, aquele mal sai dela. Mas isso não significa que ela não vai mais passar por processos. Sim. Deixar os seus trejeitos, deixar a sua vil maneira de viver, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de falar. Pastor, até um fato aí que você falou, é delicado, né? Nós temos que até tomar cuidado em falar aqui, porque senão o nosso canal cai, né? Mas hoje, muita gente que tem trejeito frequenta as igrejas. Sim. E tem muita gente, eu mesmo conheço gente que é casado. Entendeu? Tem gente que é casado e que tem um trejeito. A pergunta é a seguinte. Ela trocou a câmera para não passar. Era para pôr em mim. É ao vivo. E essa pessoa que tem um trejeito, pastor, alguns dizem assim, pô, essa pessoa vai pro inferno. É que eu não posso falar o nome aqui, mas o senhor tá entendendo. Tô entendendo. E essa pessoa que tem um trejeito, essa pessoa afeminada, essa é a expressão, né? Não dá processo não, né? Afeminada, né? Ela vai pro inferno. Algumas pessoas dizem, né? Ela vai pro inferno. Eu tô construindo uma pergunta aqui, tá? Por favor. Ela vai pro inferno. Tem demônio na vida dela. O senhor já se deparou com gente assim? Afeminada, com trejeito, ou com... É um demônio? Então... Pegou agora, hein? Agora o senhor me pegou nessa pergunta, né? Eu conheço pessoas também que têm um trejeito.
Tem um trejeito, mas às vezes não é demônio. Ó, boa, boa. Entendeu? É porque, assim, a pessoa gosta daquele trejeito. Sim. A pessoa gosta. Ela gosta daquela forma meiga de falar. Sim, sim. Eu conheço pessoas que são casadas e que são... Eu conheço até pastor. Eu conheço pastor que é casado, tem filhos, mas tem o trejeito. O homem não larga o trejeito. Porque ele gosta daquele jeito. Ele fala que é para nunca se esquecer da onde Deus o tirou. Oxi. Tem cara que fala isso, para não se esquecer de onde Deus tirou ele. Agora eu conheço pessoas também que o cara fez um propósito com Deus do monte. Ele falou, só vou descer do monte quando Deus arrancar isso de mim. Uau, boa. Ele falou, só vou descer do monte Fique aí, Johnny. Pro monte. quando Deus quando Deus arrancar isso de mim. Então, ou seja, ele fez um propósito forte e Deus arrancou. Se você olhar para ele hoje, ele conversar com o Senhor, você nunca vai dizer que ele era. Meu Deus. Se ele não contar o testemunho, se ele não falar, não ficou nada no homem. Glória a Deus. Entendeu? Não tem um que a oração não resolve, Então, né? mas eu fico assim, é meio perigoso, né? Pessoa que gosta do trejeito. Porque, querendo ou não, ela tá lembrando um pouco do Egito. É, boa. Querendo ou não, ela tá lembrando um pouco do Egito. Sim, sim. Entendeu? Deus me libertou do vício da bebida. Nem cerveja sem álcool eu bebo. É porque tem gente que fala que tá liberto e tá bebendo cerveja sem É. álcool. Eu Então- falo pro Johnny. Então, ou seja, tá com saudade do Egito. Qualquer momento, Sim, ela pode dar uma recaída. sim. Entendeu? Então, o trejeito, a pessoa tem que procurar se libertar. Pedir para Deus arrancar, já não é mais demônio, porque ela tá liberta, né? Sim, sim, sim. Acreditamos assim, né? Você tá Sim. falando de uma pessoa que já é cristã, né? Sim, sim. Um crente, né? Então, ela já tá liberta. Só que ela precisa eliminar isso. E através da oração, da santificação, buscando a Deus. Mas você não acha também que até fugindo um pouco aqui, você não acha, na sua opinião, o Brasil hoje tem várias religiões, vários segmentos, e eu respeito cada religião. Sim. Ecumenismo. Isso na teologia chama de ecumenismo, né? Nós respeitamos toda a religião. Porém, pastor, o senhor não acha que hoje o trabalho que é feito aqui no Brasil está muito atrás, perto de uma África? Sim. A África, o pessoal fica levitando, tem todo um movimento, coisa se mexe e tal. Você não acha que hoje os cristãos brasileiros, né? Os cristãos brasileiros não estão prontos para trabalhar nesse campo espiritual? Com certeza. Porque a África hoje, a África e outros países, existe um impacto espiritual, né? Existe uma batalha espiritual diferente do Brasil, né? Sim. Que é uma entidade que rege no país, nas regiões, nos bairros, na cidade, cada região. Você acredita nisso? Como que o senhor vê isso? Porque lá na África, lá, para eles é questão cultural, né? Aham. Então, para eles já é de berço. Sim, Para eles, magia já é questão cultural deles. sim. Entendeu? Diferente nossa aqui. Uhum. Então, ou seja, a nossa batalha espiritual aqui, ela é diferente da deles. Sim. Lá, lá o cara tem que ser crente mesmo. Lá o cristão, a pessoa não brinca. Lá é uma decisão de vida. Meu Deus. É uma decisão de vida. A pessoa, quando se converte para Cristo, é uma decisão de vida. Por quê? Porque ela está correndo risco. Ela vai ser expulsa da sua família, da sua tribo. Entendeu? Vai ser perseguida. Então, você já vai ser rejeitada. Então, não é algo que ela entra na igreja hoje e sai amanhã. E ela sabe do impacto espiritual que isso ocasiona. Ela sabe que as entidades, os espíritos, vão perseguir ela. Então, ou seja, ela não brinca com o mundo espiritual porque ela conhece o mundo espiritual. Entendeu? Então, ela conhece a realidade espiritual da coisa. Tem até um pastor, acho que é pastor Júnior Trovão, né? Falou que foi na África, ele falou que sentiu o demônio beliscar ele. Beliscar ele. Aqui no Brasil também tem lugar pesado. Tem? Tem lugar pesado. Muitos falam da Bahia, né? Sim. Eu fui na Bahia e eu passei num lugar lá chamado Bahia de Todos os Santos. Olha aí. Lá é Bahia de Todos os Santos.
Forte. lá perto do estádio da Fonte Nova. E ali é uma lagoa, né? Uma praça, e tem uma lagoa no meio. E ali tem várias imagens das entidades. Então, assim, eu senti uma energia muito pesada ali. Entendeu? E eu conheço o mundo espiritual porque minha avó, ela era espírita. Minha avó, ela frequentava muito terreiro, descendência de índia. Então, ou seja, a pessoa hoje, ela fala bem assim, eu vou esperar o santo beber para depois eu tomar. Olha. A minha avó, não. Quer dizer, a pessoa diz assim, eu vou jogar pro santo, depois eu bebo. A minha avó esperava o santo beber Meu Deus. a cachaça para depois ela tomar. Jesus. Você entendeu? Por isso que eu falo para você que por trás de todo vício tem um espírito. Por trás de todo vício tem um espírito. Então, assim, a gente conhece o mundo espiritual muito forte. Sim. Então a gente não brinca. Ô, pastor, mas assim, quando você vai expulsar, né? Um demônio, vai expulsar alguém, orar na cabeça, tipo, Johnny, dá pra vir aqui? Não. Vem aqui, com a mão na cabeça que o pastor vai fazer uma oração pra você. Só pra fazer um exemplo aqui, filho. Tá com medo, né, do pastor? Pastor, como que você identifica? Por exemplo, nós estamos conversando aqui, você consegue identificar um demônio em alguém? Pastor, quando a gente está fazendo a oração da fé, a pessoa que está com o espírito, ela dá sinais. Uau, uau. A pessoa, ela dá sinais. Sim. Então, ou seja, a gente percebe que tá algo errado ali. A pessoa muda a feição dela, entendeu? Treme o corpo. Às vezes a pessoa dá vontade de sair do culto e ir embora. Sem você pôr a mão. Sem você pôr a mão. Sim. Quando você coloca a mão, você vê que a pessoa fica dura. Você começa a orar, a pessoa fica dura. Às vezes a pessoa começa a balançar. Aham. E quando a gente ora direcionado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vai conduzindo a oração. Uau. E ele vai mostrando para nós como a gente devemos orar. Uau. Porque, na verdade, eu não falo nem oração. Eu falo intercessão. Uau, boa. Porque orar, a gente oramos ao Pai. Uau. E ao demônio a gente dá ordens. Então a gente ora ao Pai e aos demônios a gente ordena. Então quando eu estou ali na mão da pessoa, eu estou ordenando. Uau. Se tiver algum mal, se tiver algum trabalho de feitiçaria, bruxaria, se tiver algum espírito perseguindo essa pessoa, ordena agora. Aonde você estiver atuando, aonde você estiver, seja quebrada as suas forças. Se essa pessoa estiver sendo vítima dessa entidade, que tiver aí, manifesta, pula para fora. É porque tem gente que quer Entendeu? expulsar demônio conversando. Você Não. conversa com o demônio? Não se conversa com o demônio, não fala em línguas estranhas, não canta corinho da harpa, né? Demônio você tem que usar autoridade, é ordem, não é oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia dessa alma, dessa vida. Senhor, faz não, é ordem, eu te ordeno, acabou seu tempo. Uau. Você não atua mais nessa vida. E não precisa dar entrevista. Não, Sem entrevista? não. Entrevistar demônio é você conversar com os espíritos. Meu Deus, forte. E a Bíblia não nos ensina a conversar com os espíritos. Porque quando você fica perguntando... Porque nós temos que entender o seguinte, demônio é pai da mentira. Uau. Ele é mentiroso. Então, ele não fala a verdade. Vai esperar o que dele, né? Então, eu já vi casos de pessoas destruir casamento. Pessoa manifestada e o pastor perguntar como você entrou. E o demônio fala, entrei através de uma amante. E o cara não tinha amante nenhuma. Meu Deus. Então, ou seja, os demônios eles são mentirosos. E quando eles falam a verdade é para se camuflar. Meu Deus. Então, demônio você não se entrevista. Demônio, e quanto mais tempo ele fica na pessoa, mais sofrimento ele traz para aquela vida. Porque aquela pessoa que está manifestada ali, ela está sofrendo as reações daquela manifestação. Sim, sim. Então, ou seja, quanto mais tempo o demônio fica naquela vida ali, ela está sofrendo. E quanto mais palco você dá para ele, é tudo que ele quer. As pessoas não entendem isso. Tudo que os espíritos malignos querem é palco. Sim. Porque ali eles tiram a atenção Sim. do foco real. Entendeu? Então você não pode entrevistar. Demônio não se entrevista. Demônio é ordem. Em nome de Jesus, acabou. Então você tem que crer na revelação do Espírito Santo. Sim. Sim. Entendeu? Pastor, que top, hein? Quais são os principais erros ou exageros
como sensacionalismo ou foco excessivo no inimigo, que a Bíblia nos alerta a evitar ou praticar o ministério de cura e libertação. Aqui vai dar polêmica. Bora. Bom, primeiro nós já falamos um aqui, que é consultar os espíritos. Agora o erro maior que eu encontro na libertação é quando as pessoas querem dar ordem em anjos. Meu Deus. Esse é o exagero que a pessoa faz no ministério. Dá ordem aos anjos. E nós sabemos que anjos, eles não recebem ordens de homens. E as pessoas estão dando ordem aos anjos. Pega aquele livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a vida eterna. Os anjos são espíritos que trabalham em prol, mas não recebem ordem de homens. Salmos 91 vai dizer, e o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. Então, quem dá ordem aos anjos é o Senhor. Mas hoje nós estamos vendo aí uma bizarrice de pessoas que estão dando ordem até em anjo Miguel, dando ordem em Gabriel. Vai, Miguel, traz ele aqui. Ó, Miguel, levanta ele. Ó, Miguel, ó a espada de Miguel aí. Irmãos, primeiro que Miguel, ele é um anjo que assiste diante de Deus. Um arcanjo, né? Um arcanjo, assim como Gabriel. E as pessoas usam muito Gabriel. Gabriel desce para entregar mensagens que vão mudar a história do percurso da raça humana. Então Gabriel não vem para entregar qualquer mensagem. Uau. Gabriel vem para entregar mensagem que vai mudar o percurso da história. E as pessoas estão dizendo, Gabriel faz isso. Miguel é um arcanjo que... De guerra, né? De guerra. Mas é um arcanjo que não recebe ordem de homens. Meu Deus. Então, ou seja, eu nunca vi na Bíblia Daniel dar ordem aos anjos. Eu nunca vi na Bíblia nenhum profeta dar ordem aos anjos. Mas hoje no Ministério da Libertação, os caras querem dar ordem para anjo. E quando você fica colocando o anjo em primeiro lugar, você tira a autonomia e a autoridade do nome de Jesus. O nome de Cristo já não é mais suficiente. E você precisa mistificar o negócio. Precisa chamar anjos para vir, anjo da libertação, agora tem anjo da libertação, tem anjo da cura. Jesus disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então a única coisa que glorifica o Filho é o nome de Jesus. Então a única forma do Pai ser glorificado é pelo nome de Jesus. Então o exagero que a gente encontra aí é quando as pessoas querem usar anjos. E há um perigo muito grande de você querer usar anjos na cura. Paulo vai dizer que Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, às vezes, a pessoa acha que está lidando com anjo de luz, mas, na verdade, está lidando com Satanás transfigurado. Meu Deus. Então, é um grande risco. Então, esse é um exagero que eu uso o nome de Jesus, querido. Vai no poder e na autoridade do nome de Jesus. Claro, tem anjos que trabalham a nosso favor. Tem anjos que ajudam, mas eu não vou orar ao anjo, pedir ao anjo. É tudo no nome de Cristo. E o milagre acontece. Meu Deus. Poderoso, pastor. Olhando para tudo que foi dito aqui, pastor, qual é o conselho que você deixa para essa pessoa que está ouvindo a gente aqui nessa câmera? Qual é o conselho no mundo espiritual para essa pessoa que nos ouve? Deixa uma palavra, libera um decreto, uma liberação profética para essas pessoas que estão sofrendo de enfermidade. Uma doença do século que é a depressão, a insônia, espanto noturno. Eu sei que é um assunto muito amplo, sim, mas tenta, de forma resumida, deixar uma palavra para essa pessoa aqui nessa câmera aqui, por favor. Eu quero falar para você que está sofrendo. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra de cura. Jesus, ele tem poder para fazer o impossível na sua vida. Não desista. Não abre mão. Não retroceda. Não deixe a depressão e a angústia te pegar. Eu profetizo que a mão de Deus está sobre você. Eu profetizo a cura, o milagre. Eu profetizo a libertação. Salmos 30. Vou finalizar. Salmos 30, verso de número 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.
porque o teu amanhã não depende de como foi a tua noite. Não é porque a tua noite foi de lágrimas que o teu amanhã vai ser de lágrimas. Não é porque a tua noite foi de choro que o teu amanhã será de choro. A tua noite pode ter sido de lágrimas, mas o teu amanhã será de alegria. Creia no Senhor Jesus Cristo. Entregue os seus caminhos a Ele, confia nele e Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua situação, Ele vai curar você, você vai atravessar, vai passar por essa tempestade e Jesus será glorificado na sua vida. Nunca perca a fé em Cristo, confia nele e tudo Ele fará pela tua vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor, por tudo que foi falado aqui, por tudo que foi dito, por tudo que foi colocado aqui em pauta, o mundo espiritual, ele existe? Com certeza. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Uau! E se o mundo espiritual, ele existe, por que as pessoas elas querem ser muito mais natural do que sobrenatural? Elas buscam mais o natural do que o sobrenatural. As pessoas hoje elas estão muito terrenas, né? E o Senhor Jesus sempre nos ensinou a buscar as coisas que é de cima. Uau. A buscar as coisas que é do alto, a buscar a intimidade com Deus, a buscar conhecer o mundo espiritual. Você não pode aceitar ser um cristão anêmico, raquítico. Você não pode aceitar ser um cristão que não conhece o mundo espiritual. Pede para Deus abrir os seus olhos espiritual. Pede para Deus te dar uma experiência. O apóstolo Paulo teve experiência, ele diz, eu conheço um homem. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas esse homem foi elevado até o terceiro céu. E foi revelado para ele palavras inefáveis, que aos homens não é lícito dizer. Então você precisa buscar o espiritual. Você precisa conhecer as dimensões espiritual, entender o mundo espiritual. Então o mundo espiritual ele é real e ele está aí. Então você não pode negligenciar, não negligencie o mundo espiritual, porque muito do que vai acontecer no seu mundo físico é resultado do que acontece no mundo espiritual. Então você precisa se atentar para essa realidade, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós recebemos aqui pastor Edson Albino. Que alegria, pastor, Amém. Poder estar aqui contigo, falar aqui um pouco do mundo espiritual. É muito pouco tempo para tamanho conteúdo, né, pastor? Mas eu queria que você pudesse seguir o pastor nas suas redes sociais. Pastor Edson Albino, como que te encontra? Tem um número para contato? O senhor ainda continua itinerante? Como que tá? Continuo na itinerância, estou aí livre. Quanto tempo na itinerância? Pastor, tá indo para... Eu fiquei 10 anos como líder, 10 anos como segundo meu pastor, 5 anos pastorei a igreja, agora estou indo para 4 anos, literalmente, aí na itinerância. E detalhe, debaixo da bênção do meu líder espiritual. Isso é muito importante. Isso. Pastor, qual é o contato para a agenda? Tem aí? Tem. 11 96741 1475. 11 96741 1475. Fala com você mesmo? Comigo mesmo. Tá. Fala comigo. Pastor Edson Albino. Pelo Instagram você marca aí, ó, PR Edson Albino Oficial. PR Edson Albino Oficial pelo Instagram. @PR Edson Albino Oficial. Vamos invadir o Instagram dele lá, vamos acompanhar todo o conteúdo dele, que certamente vai ter novos seguidores aí. Pelo YouTube, ele tem um canal no YouTube, PR.Edson Albino Oficial. Pelo Facebook, que é uma plataforma também, que está praticamente já ficando de lá, né? Porque o Instagram está sobressaindo agora. Edson Albino da Silva. É isso aí, pastor Edson. Gratidão pelo teu tempo. Que o Senhor continue lhe prosperando, que o Senhor continue te abençoando e que as bênçãos do céu corra e te alcance e que nenhum mal suceda sobre a tua vida e sobre a tua casa. Este programa, esta casa de fé, deseja o teu ministério, deseja a tua casa, o teu casamento e a tua família, que você seja próspero tudo. Amém. E como está escrito, que o Senhor fará infinitamente mais, muito além daquilo que você está pedindo e pensando, pois Ele é fiel, Ele é contigo com a tua casa. Não desista, persista, amém, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. É isso aí,
Obrigado a todos que estiveram aqui. Quer dar um adeus aí, pastor? Só quero agradecer a oportunidade, foi um privilégio, uma honra, uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando desse momento único. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. É isso aí, pastor Edson. Gratidão, gratidão a você. E não esqueça de marcar a gente muito no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tem uma equipe que vai responder todas as suas perguntas. E se você quiser fazer uma pergunta para o pastor Edson Albino, você pode deixar no nosso chat, como de costume. Nós reportaremos a ele e ele vai com muito carinho responder a todos. Deus abençoe e até sábado que vem.